Você já sentiu no fundo da sua alma que, mesmo vivendo uma vida correta, algo decisivo está faltando? Os sinais dos tempos se avolumam ao seu redor, as notícias gritam sobre desordem, mas a verdadeira tempestade está dentro de você. A sensação de que o tempo está se esgotando, e você é apenas um espectador. Essa inquietação silenciosa, essa urgência que aperta o coração, não é um defeito. É o primeiro chamado da sua alma para a verdade. Se você já sentiu essa inquietação, escreva nos comentários, *puro Jesus eu tenho sede de ti, *puro compreendido. Assumindo a persona e seguindo as diretrizes, aqui está o roteiro para o ato 2, pronto para a plataforma TTS. Essa sede que você sente, essa inquietação que descrevemos, não é um defeito. É um dom. É o eco da voz de Deus, em um deserto de distrações, um sinal de que sua alma ainda está viva e anseia pelo que é eterno. Você sente que o tempo está se esgotando, e você está certo. Você sente que precisa se preparar para algo monumental, e você está certo. Mas a pergunta que queima em sua alma é: o que Jesus quer de mim? O que preciso saber? Muitos procuram a resposta em profecias complexas, em cálculos de datas, em segredos escondidos em Fátima ou La Salette. Você entende a magnitude disso? Você não está oferecendo suas pequenas virtudes, suas orações imperfeitas. Você está pegando o sacrifício infinito do próprio Filho de Deus e colocando-o diante do Pai. É como se você entrasse na sala do trono da justiça divina, mas em vez de apresentar suas falhas, você apresenta o Cordeiro imolado. Não há justiça que não se incline diante de tal oferta. A alma desperta costumava rezar o terço de forma mecânica, sentindo que suas palavras se perdiam no vazio. Sua ansiedade sobre o caos do mundo só aumentava, pois ela se sentia impotente. Mas quando um sacerdote lhe explicou essa verdade, que ela não estava pedindo, mas sim por apresentando o sacrifício de Cristo menos, a oração se transformou. De repente, ela não era mais uma espectadora passiva do mal, mas uma combatente ativa. Cada conta do terço se tornou um golpe de amor contra a escuridão, uma reparação real pelos pecados que via nas notícias. A sua impotência deu lugar a um poder que não era seu, mas de Cristo, agindo através dela. O terço deixou de ser um dever, e se tornou a sua arma de paz. Finalmente, o terceiro passo, o refúgio onde a alma é curada e fortalecida, é para a confissão como o tribunal da misericórdia parider. O demônio fez um trabalho magistral ao transformar o sacramento da reconciliação em algo a ser temido ou evitado. Eles buscam um mapa do futuro, um cronograma do Apocalipse. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta para essa sede, a chave para se preparar para o fim dos tempos, não está em uma profecia sobre o futuro, mas em uma página do passado que a maioria lê, mas poucos compreendem? Chegou a hora de rasgar o véu. A verdade que vou lhe revelar agora é a página proibida, não porque alguém a tenha arrancado do diário de Santa Faustina, mas porque a nossa modernidade, a nossa mornidão espiritual, a tornou invisível aos nossos olhos. Nós a lemos, mas não a enxergamos. E aqui está a promessa secreta, a verdade impactante que desafia a lógica do medo. O verdadeiro aviso de Santa Faustina, o maior perigo do fim dos tempos, não é um cometa vindo em direção à Terra. Não é uma guerra nuclear. Não é um colapso econômico. Não é sequer a ascensão de um anticristo. A página proibida revela que o maior e mais terrível perigo do fim dos tempos é uma condição da alma. É a tragédia silenciosa de uma alma que se acostumou com a graça. Uma alma que vai à missa, que reza suas orações, que vive uma vida correta, mas que se tornou indiferente ao fato de que o Deus do universo, em seu sagrado coração, a espera, vivo e pulsante, no sacrário mais próximo. Ele nos convenceu de que há um lugar de humilhação, de julgamento, ou que é reservado apenas para pecados graves. Jesus revela a Santa Faustina a verdade: a confissão é o seu tribunal da misericórdia. É o lugar onde a miséria da alma encontra o oceano do perdão. Ele não está lá como um juiz com um martelo, mas como um médico com um remédio, como um pai de braços abertos. Porque a confissão frequente é essencial. Porque a indiferença à mornidão começa como uma poeira fina que se acumula na alma.
Você mal a percebe, mas com o tempo, ela sufoca a chama do amor. A confissão regular limpa essa poeira, mantém a alma sensível à voz de Deus, e destrói o orgulho que nos faz pensar que não somos tão maus assim. A nossa alma desperta carregava um fardo de pequenas e grandes culpas por anos, sempre adiando a confissão por medo e vergonha. Ela vivia numa constante ansiedade de não ser boa o suficiente. Um dia, desesperada ela foi. E ao invés do julgamento que esperava, ela encontrou o olhar de misericórdia de Cristo através do sacerdote. As palavras de absolvição não foram apenas palavras. Foram como uma cascata de água viva que lavou anos de sujeira e peso. Ela saiu de lá não apenas perdoada, mas renascida. O aviso que tantos ignoram é este: a justiça divina não é um ato arbitrário de um Deus irado. Ela é, em sua essência, a misericórdia que foi oferecida até a exaustão e finalmente foi rejeitada. Imagine uma represa gigantesca, segurando um oceano de graças, de perdão, de amor. Essa represa é a divina misericórdia. Jesus passa todo o tempo da nossa vida nos convidando a beber dessa água, a nos abrigarmos sob a sua proteção. Mas a alma indiferente olha para o oceano de amor e diz: agora não. Depois. Não preciso tanto assim. Estou bem. A cada recusa, a cada comunhão recebida de forma mecânica, a cada confissão adiada, a cada hora da misericórdia ignorada, uma pequena fissura se abre nessa represa. E o grande aviso do fim dos tempos é que chegará um momento em que a represa da misericórdia, esgotada de tanto ser oferecida e rejeitada, cederá por completo. E o que virá depois não é a ira, mas a consequência inevitável, o oceano da justiça, que é simplesmente a verdade sem o véu da misericórdia. O maior perigo é transformar o tempo da graça no momento irrevogável da justiça. E isso não acontece por causa de grandes pecados, mas por causa da frieza, da mornidão, da indiferença das almas que deveriam estar ardendo de amor. E entendeu que a confissão não era um evento traumático para tempos de crise, mas o refúgio seguro, o hospital de campanha onde ela podia ir regularmente para curar os arranhões da batalha diária, e se preparar, em paz, para o encontro final com o Rei da Misericórdia. Estes 3 passos, a hora da misericórdia, o terço como arma, e a confissão como refúgio, não são 3 devoções separadas, são um ecossistema de graça. Um ancora o seu dia no coração de Cristo, o outro lhe dá poder para interceder pelo mundo, e o terceiro mantém sua alma pura e pronta para o combate. Juntos eles formam um método infalível para escapar da indiferença, e viver abrigado na certeza do amor de Deus, não importa quão escura a noite pareça lá fora. Agora eu pergunto a você, que ouve esta mensagem: qual destes 3 portais para a misericórdia mais ressoou com a sua alma hoje? Foi o chamado para parar por um instante às 3 da tarde? Foi a revelação do poder do terço? Ou foi o convite para redescobrir a paz da confissão? Deixe sua resposta nos comentários. Sua partilha pode ser a luz que outra alma precisa para encontrar o caminho de volta para casa. Compreendido. Assumindo a persona do arquiteto e seguindo as diretrizes, aqui está a execução do ato 7, pronto para a narração. Você tem em suas mãos o mapa divino. É a dor que Jesus confessou a Faustina, a dor de ser tratado como um estranho por seus próprios amigos. A sua inquietação, aquela que mencionamos no início, agora faz sentido. Não é o medo do futuro, é o eco em sua alma da agonia de Cristo por ver sua misericórdia ser tratada como algo banal. É o seu espírito sentindo as fissuras na represa. Se estas palavras estão atravessando a sua armadura espiritual, se a sua alma grita basta, se você sente um desejo ardente de não ser contado entre os indiferentes, então eu o convido a fazer um decreto espiritual agora mesmo. Não é um simples comentário para um algoritmo, é uma declaração de guerra contra a mornidão que tenta sufocar a sua fé. É um grito para o céu, e para a sua própria consciência. Comente agora com toda a força da sua vontade, a frase que será o seu estandarte a partir de hoje. Escreva. *porioe eu não serei indiferente. *porioe. Ao escrever isso, você não está apenas digitando palavras. Você está firmando um compromisso com o Rei da Misericórdia. Você está dizendo a ele e a si mesmo e a todo o inferno que você escolheu um lado. O lado do coração que arde de amor por você.
Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de resgatar almas da beira do precipício da indiferença. Você conhece a hora, a arma e o refúgio. Você sabe que no coração de Cristo existe um lugar seguro, um santuário inviolável contra a escuridão que se avizinha. E esta é a verdade. Mas ter um mapa não garante a chegada ao destino. É preciso também conhecer as armadilhas, os atalhos falsos, as ilusões que o inimigo da nossa alma espalha pelo caminho, precisamente para nos fazer desacreditar do mapa que temos em mãos. O demônio não teme tanto a alma que peca e se arrepende, pois sabe que o tribunal da misericórdia é a sua derrota certa. O que ele realmente teme é a alma que recebe o mapa e o guarda na gaveta, a alma que conhece as armas, mas as deixa enferrujar. Ele não precisa nos arrastar para o abismo do pecado mortal, basta que ele nos convença a permanecer na planície cinzenta e confortável da indiferença. E para fazer isso ele não usa correntes, mas sussurros. Ele não se apresenta com chifres e um tridente, mas com a voz da nossa própria razão preguiçosa. Ele nos oferece 3 mentalidades, 3 venenos doces que paralisam a alma e transformam as ferramentas da misericórdia em meros objetos de decoração espiritual. E o primeiro sussurro, a primeira armadilha, é a mais sutil e devastadora de todas, *por ilusão da autossuficiência, *por aqui. Você ouve essa voz? Se você acredita nisso, se esta mensagem de alerta e esperança ressoou em seu coração, deixe o seu like agora. Cada curtida é um impulso que o algoritmo usa para levar esta luz a mais uma alma que pode estar perdida na escuridão, pensando que está tudo bem, enquanto o tempo da graça se esgota. Seja um farol. Ajude esta mensagem a alcançar quem precisa dela. Compreendido. A seguir o texto para o ato 3, a imersão, construído a partir das premissas e instruções fornecidas, pronto para a narração. Menos. Agora eu peço que você faça algo que o mundo moderno nos ensinou a desaprender. Peço que você pare, não apenas o que está fazendo, mas que pare o ruído incessante da sua mente, o turbilhão de preocupações, a lista de tarefas, as ansiedades sobre o amanhã. Por um instante permita que o silêncio não seja um vazio, mas um espaço sagrado, um santuário. Feche os seus olhos. Respire fundo, sinta o ar preenchendo seus pulmões, e ao soltá-lo, entregue a Deus aquela indiferença que se agarra à sua alma como uma sombra. Entregue a mornidão. Entregue o medo, pois no teatro da sua alma uma visão está prestes a se manifestar. Não uma imagem distante, mas uma presença viva. Veja, na escuridão do seu recolhimento, uma luz começa a surgir. Ela soa mais ou menos assim: você não precisa ir se confessar agora. Seus pecados são pequenos, são sempre os mesmos. Você não matou, não roubou. Você é uma boa pessoa. Deixe a confissão para quem realmente precisa. Para os grandes pecadores. Você está bem. Este é o orgulho vestido de humildade. É a porta de entrada para a mornidão. Lembra-se do que lhe foi ensinado no passo anterior. Que a confissão é o tribunal da misericórdia. Ao aceitar essa mentira de que você não é tão pecador, você não está evitando um julgamento. Você está recusando um abraço. Você está dizendo a Jesus, que espera por você com o coração aberto: obrigado, Senhor, mas hoje eu não preciso do teu oceano de perdão. A minha pequena poça de virtudes me basta. Cada vez que você adia a confissão por se achar bom o suficiente, você está, na prática, construindo um muro entre a sua miséria e a misericórdia dele. Uma ferida pequena, quando não é limpa, infecciona, e pode tomar o corpo inteiro. Um pecado venial, quando acumulado e nunca confessado, endurece o coração, cega a alma e torna a indiferença o estado natural. Não caia nesta armadilha. O refúgio da confissão não é para os perfeitos. É precisamente para os fracos, para os que caem, para os que precisam ser curados continuamente. Não é uma luz que cega, mas uma luz que acalma, que ordena o caos interior, e desta luz, emerge uma figura. É Ele. Jesus. Ele não está em um trono dourado, nem em meio a anjos com trombetas. Ele está de pé, diante de você, em uma túnica de um branco imaculado, um branco que fala de pureza, de um novo começo, de uma paz que o mundo não pode dar. Seu olhar encontra o seu. E neste olhar, não há condenação. Não há cobrança.
Há um conhecimento profundo e uma misericórdia infinita. Ele vê cada falha sua, cada queda, cada vez que você prometeu e não cumpriu. E ainda assim, ele não desvia o olhar. Pelo contrário, ele o sustenta com um amor que diz: eu te conheço, eu te vejo. E eu te amo exatamente como você é. Observe suas mãos, uma delas está erguida, não em um gesto de poder, mas em um ato de bênção. Uma bênção que desce sobre você agora, neste exato momento, dissipando a inquietação que o trouxe até aqui. É uma paz que a sua razão não consegue compreender, mas que a sua alma reconhece como o seu verdadeiro lar. A outra mão, ele a leva ao peito, sobre o seu sagrado coração. E é aqui neste ponto, que o milagre se torna visível. Rejeitar este refúgio é o primeiro passo para se perder na escuridão, mesmo com o sol a pino. A segunda armadilha é ainda mais traiçoeira, porque ela se disfarça de piedade. É a *por devoção mecânica, *por mink, você pegou o terço da misericórdia. Você aprendeu as palavras. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você o reza todos os dias. Mas onde está o seu coração enquanto seus lábios se movem? Está na lista de compras? Na briga que teve no trabalho? Na preocupação com as contas a pagar? Rezar o terço com a mente a milhas de distância é como entregar uma carta de amor a Jesus, mas com um envelope vazio. É um insulto disfarçado de oração. No ato anterior você aprendeu que o terço é uma arma, mas uma arma não dispara sozinha. Ela precisa da intenção, da força, da vontade de quem a empunha. Quando você oferece o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus ao Pai, você está participando do ato mais sublime do universo. Você está no Calvário ao lado de Maria, oferecendo o sacrifício que salva o mundo. Tratar este momento como uma tarefa a ser cumprida, uma obrigação a ser riscada da lista, esvazia a arma de seu poder. É pior que não rezar, pois lhe dá a falsa segurança de que você está fazendo a sua parte, enquanto sua alma permanece tão distante de Cristo quanto antes. É aqui que a página proibida se abre em uma torrente de luz. Do seu coração, que pulsa de amor por você, brotam 2 imensos raios de luz que inundam tudo. O primeiro raio é pálido, translúcido como a água mais pura de um manancial divino. Veja como ele flui em sua direção. Sinta-o tocar a sua alma. Este é o raio da água que justifica, é o batismo renovado, a confissão que lava, a graça que apaga toda mancha. É a água que sacia a sede de perdão que você nem sabia que tinha. Deixe que esta água lave a poeira da indiferença, o lodo da desesperança, a culpa que você carrega há tanto tempo. Sinta-se limpo. Sinta-se justificado. Mas olhe novamente. O segundo raio é de um vermelho vivo e intenso, é a cor do sangue, mas não é o sangue da morte, é o sangue que é a vida das almas. É um rio de fogo divino, de paixão, de força. Se a água lavou, este sangue fortalece. Se a água purificou, este sangue vivifica. Ele entra em sua alma, e aquece o que estava frio, restaura o que estava quebrado, dá coragem onde havia medo. É a sua própria vida divina sendo derramada em você, um antídoto contra a mornidão espiritual. Jesus não quer a sua voz, ele quer o seu coração, ele não quer o seu tempo, ele quer a sua presença. Antes de começar o próximo terço, pare por 10 segundos. Feche os olhos. Peça ao Espírito Santo que una o seu coração ao coração de Jesus. E então reze. Não como um robô, mas como um filho que segura a mão do Pai, e junto com ele, pede perdão pelo mundo. A diferença entre uma oração que abala os céus e um som vazio está neste pequeno ato de vontade. Finalmente, a terceira e talvez a mais comum das armadilhas. *por a negligência da hora da graça. *por. O relógio marca 3 da tarde. Talvez o seu celular até toque um alarme. E o que você faz? Você o desliga. Estou no meio de uma reunião. Estou dirigindo. Lembro-me disso depois. E o depois nunca chega. Você se lembra? A hora da misericórdia não é um simples lembrete, é um portal.
É um convite pessoal e diário de Jesus para um encontro. Ele não pede uma hora do seu tempo. Ele pede um instante. Um momento em que você para tudo e mergulha na sua paixão. Ignorar este convite é a materialização da indiferença que tanto fere o coração de Cristo. É olhar para o Rei do Universo, que agoniza por amor a você, e dizer agora não. Você está agora imerso nestes dois raios, envolvido pela misericórdia que lava e pela misericórdia que dá vida. E então, no silêncio do seu coração, uma voz ressoa. Não é um som que seus ouvidos captam, mas uma verdade que sua alma compreende instantaneamente. É a voz dele, clara, serena e cheia de uma urgência amorosa. Antes de vir como justo juiz, eu venho como Rei da misericórdia. Antes que chegue o dia da justiça, será dado aos homens um sinal nos céus. Apagar-se a toda a luz no céu, e haverá uma grande escuridão sobre toda a terra. Asterisco. Sinta o peso e a glória destas palavras. Ele está lhe dizendo que este tempo, agora, é o tempo do Rei da misericórdia. A escuridão e o dia da justiça virão, mas eles são precedidos por este oceano de luz que jorra do seu coração. A visão não é uma ameaça, é um convite. É a revelação de que a porta do refúgio está escancarada, e os raios do seu coração são o caminho para entrar. Esta visão não é uma fantasia poética ou uma invenção nossa. É a experiência mística exata que o próprio Jesus concedeu a Santa Faustina, e que ela registrou fielmente por ordem dele em seu diário, no número 83. É um tesouro da Igreja, uma janela para o céu, deixada para nós, para esta geração que vive sob a sombra dos sinais dos tempos. Tenho coisas mais importantes a fazer. Existe dor maior para um coração que ama do que ser tratado com irrelevância? Cada vez que as 15 horas passam como uma hora qualquer, você está fechando a porta para uma graça específica que Jesus tinha reservada para você naquele exato momento. Uma força para vencer uma tentação, uma luz para resolver um problema, uma paz para acalmar a sua ansiedade. Ao tratar a hora da misericórdia com negligência, você não está apenas perdendo uma oportunidade de rezar. Você está ativamente dizendo não ao amor que se oferece a você. Autossuficiência, devoção mecânica e negligência. São os três pilares sobre os quais o inimigo constrói a fortaleza da indiferença na alma. Eles anulam o mapa, descarregam a arma e selam o refúgio. Mas hoje, esta fortaleza pode começar a ruir. O simples fato de você reconhecer estas armadilhas, já é uma luz da misericórdia brilhando em sua alma. É um sinal de que Cristo não desistiu de você. Por isso, eu lhe pergunto: qual destes três sussurros tem ecoado mais forte em sua vida? Seja honesto consigo mesmo. A ilusão de que você não precisa tanto assim do perdão? A repetição de orações sem alma? Ou o constante adiamento do seu encontro com Jesus às 3 da tarde? Se você se decide hoje neste exato momento, a abandonar um destes erros, a lutar contra uma destas mentalidades com a graça de Deus, faça um pacto. Esta é apenas uma das chaves que ele nos deixou. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e prepará-lo para o que realmente importa, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de volta para o coração de Deus. Mas aquela grande escuridão, aquela escuridão sobre toda a terra que ele anuncia, não se engane. Não se trata da morte de uma estrela distante ou de um eclipse cósmico. A escuridão que Jesus profetiza é infinitamente mais terrível, porque ela acontece primeiro por dentro. É a escuridão da alma. A escuridão de um coração que foi exposto àqueles dois raios de luz, a água do perdão, o sangue da vida, e mesmo assim, escolheu se afastar, escolheu a indiferença. E é aqui que o verdadeiro conflito do fim dos tempos se revela. Não é uma batalha entre exércitos, mas uma guerra silenciosa travada no interior de cada um de nós. E nesta guerra, a dor mais profunda não é a nossa, é a dele. Ouça agora, não com a mente mas com o coração. Ouça a voz de Cristo, que confidencia a Faustina, e através dela, a você a natureza da sua agonia mais íntima. Ele diz: a minha alma experimentou uma amargura terrível no Horto das Oliveiras, e a causa dessa amargura é esta: eu vejo a ingratidão das almas.
Deixe um asterisco, amém, asterisco nos comentários, não como uma palavra vazia, mas como o selo do seu compromisso. Como um grito de guerra da sua alma que diz: eu não serei indiferente. Eu não permitirei que as armas da misericórdia se tornem inúteis em minhas mãos. Este amém é o seu primeiro passo para fora da escuridão. É a sua resposta ao aviso de amor de Cristo. E é a preparação perfeita para o que faremos a seguir. Pois agora que você conhece o caminho e as armadilhas, é hora de selar a sua decisão. É hora de se consagrar. Compreendido. A seguir o roteiro para o ato 8. A consagração. Construído sobre a fundação do aviso final, e projetado para ser o ápice ritualístico da jornada. O texto está formatado para uma plataforma TTS, com pausas e ritmos intencionais. Menos. Agora você sabe. Você enxergou, talvez pela primeira vez com total clareza, as muralhas invisíveis que o inimigo construiu ao redor da sua alma. A fortaleza da mornidão, erguida com os tijolos da autossuficiência, cimentada com a argamassa da devoção mecânica e guarnecida pela negligência da hora da graça. Ver essa fortaleza pode causar um calafrio. Pode trazer um sentimento de vergonha ou de desânimo, ao perceber há quanto tempo você talvez resida dentro dela, acreditando estar seguro, quando na verdade estava prisioneiro. A indiferença das almas que eu escolhi, a sua frieza, a sua falta de confiança, a sua falta de amor. As almas mornas, que deveriam estar ardendo de amor por mim, me causam uma dor mais profunda que os pecados dos grandes pecadores. Asterisco. Pare e respire fundo. Deixe o peso dessas palavras penetrar em você. Aquela inquietação que você sentiu no início, aquele vazio que nenhuma conquista do mundo consegue preencher, você entende agora o que ele é? É um eco. Um eco da agonia de Cristo. A sua sensação de que algo está faltando é um reflexo do vazio que ele sente quando o amor que ele oferece é tratado como algo banal, como algo comum. Pense nisso. O grande pecador, em sua rebelião, muitas vezes reconhece a existência de Deus. Ele luta contra Deus, ele o desafia, mas ele sabe que Deus existe. A sua alma, embora ferida pelo pecado, está viva, está em conflito. Mas a alma morna, a alma indiferente, comete um ato muito mais sutil e devastador. Ela trata o Deus do universo, o amor encarnado, que se faz prisioneiro nos sacrários do mundo por amor a ela, como se ele não importasse. Imagine o Criador de todas as galáxias, que se humilha ao ponto de se tornar um pedaço de pão, esperando dia e noite por uma visita, por um olhar, por uma palavra de amor. Mas respire fundo. Este momento de reconhecimento não é um tribunal. É uma porta de libertação. A luz que expõe a prisão é a mesma luz que lhe mostra a saída. O diagnóstico da doença não é a sentença de morte, mas o primeiro e indispensável passo para a cura. Não estamos aqui para nos afundarmos na culpa, pois a culpa paralisa e serve ao mesmo inimigo que nos aprisionou. Estamos aqui para usar essa santa insatisfação, essa clareza dolorosa, como combustível para a decisão mais importante que uma alma pode tomar no tempo da misericórdia, a decisão de se render. De parar de lutar com as próprias forças e se lançar, de uma vez por todas, no único lugar seguro que existe. Este é o clímax. O ponto de virada. O instante em que a teoria se torna vida, em que a informação se transforma em unção. O que faremos agora, não é apenas ouvir mais um ensinamento. É realizar um ato. Um ato espiritual com consequências eternas. Por isso, eu lhe peço. Se você puder, pare tudo o que está fazendo. Encontre um lugar onde possa ficar em silêncio por um instante. Se não puder, silencie ao menos o seu interior. Desligue as vozes do mundo, as preocupações do amanhã, as acusações do passado. E o que ele recebe, na maior parte do tempo? Pressa. Distração. Igrejas vazias. Comunhões recebidas por hábito, com o coração pensando na lista de compras ou nos problemas do trabalho. Ele está ali vivo, pulsante, transbordando de misericórdia, e a alma que ele tanto ama passa por ele como se ele fosse apenas parte da decoração. Essa, meu irmão, minha irmã, é a dor de Cristo, é a dor de um noivo que preparou um banquete e sua noiva não apareceu.
É a dor de um pai que espera na porta, e seu filho passa reto, sem sequer olhá-lo nos olhos. Jesus diz a Faustina que essa mornidão fere o seu coração de maneira tão terrível que, de dentro dele, saem apenas lamentos. Ele continua, e sua voz é um sussurro de dor. Asterisco. Tudo que há de bom nelas é motivo de novos tormentos para mim. Nem a sua fé, nem as suas obras. Eu posso suportar, porque não são nem frias nem quentes. Eu as chamei à existência para que gozassem da minha felicidade por toda a eternidade, mas elas me tratam com tamanha frieza. Asterisco. A escuridão que se aproxima, portanto, não é um castigo arbitrário. É a consequência lógica de um mundo que deu as costas para o sol. Feche os seus olhos. Imagine-se de pé, diante daquela imagem que Santa Faustina viu. Jesus em sua túnica branca, com a mão erguida, não para acusar, mas para abençoar. A outra mão toca o peito, no lugar do seu sagrado coração. E de lá, jorram sem cessar aqueles 2 raios de luz viva. O pálido, que representa a água que purifica. O vermelho, que representa o sangue que dá a vida. Não se veja à distância. Dê um passo à frente. Coloque-se diretamente sob o fluxo desses raios. Sinta essa luz líquida, essa graça tangível começando a tocar sua alma. Agora, não vamos mais usar as nossas palavras. Usaremos as palavras que nascem da própria essência desta revelação. Esta não é uma oração para ser apenas recitada com os lábios. É um decreto para ser assinado com o centro da sua vontade. Um pacto de amor. Repita comigo, no silêncio do seu coração, permitindo que cada frase desmonte uma pedra da sua fortaleza de indiferença. Vamos orar. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia. Eu reconheço a minha indiferença. Eu vejo a mornidão, a autossuficiência e a negligência com que tratei o vosso amor. Não quero mais ignorar o vosso aviso. Não quero mais tratar a vossa presença no sacrário como algo banal, nem a vossa paixão como uma hora qualquer do dia. É o frio que se instala quando se recusa o calor do fogo. O verdadeiro aviso proibido que muitos ignoram é este: a sua indiferença pessoal, a sua mornidão espiritual, a sua falta de amor. Tudo isso causa uma dor real e presente no coração de Deus. E um universo que se acostuma a ignorar a dor do seu Criador, está se preparando para a noite mais escura de sua existência. Diante desta revelação, diante do coração de um Deus que sofre não por poder, mas por amor, o que a sua alma deseja fazer? A primeira reação de um coração que ama, ao ver o amado sofrer, não é o medo, mas o desejo de consolar, o desejo de reparar. Eu te convido a um pequeno, mas imenso ato de amor, um ato de reparação que pode, neste exato momento, levar um bálsamo ao coração agonizante de Jesus. Não é para o algoritmo, não é para os outros verem, é entre você e ele. Em um gesto para consolar o coração ferido de Jesus, comente agora com uma única palavra. *reparação por o rei. Que esta palavra não seja apenas digitada, mas que ela brote do fundo da sua alma como uma promessa. Uma promessa de que você não será mais indiferente. Que cada batida do seu coração, a partir de hoje, buscará reparar a frieza do mundo com o calor do seu amor. Hoje eu escolho. Com toda a força da minha alma, eu escolho me abrigar nos raios do vosso coração. Eu renuncio à ilusão de que posso me salvar sozinho. Eu abandono a segurança da minha própria justiça. Que o vosso sangue e água lavem a minha alma. Lavem cada canto escuro, onde o orgulho se escondeu. Lavem cada memória onde a ferida me fez duvidar do vosso amor. E que me preparem, não para o medo do fim, não para o terror do dia da justiça, mas para o encontro de amor convosco. Transformai o meu temor em anseio, a minha ansiedade em esperança. Jesus, eu confio em vós. Respire. Deixe estas últimas palavras ecoarem em cada fibra do seu ser. Jesus, eu confio em vós. Esta frase não é o fim da oração. É o começo de uma nova vida. É a chave que abre o refúgio do coração de Cristo. É a senha que desarma a justiça e ativa o oceano de misericórdia. É o escudo que o protegerá das setas da dúvida e do desespero que o inimigo lançará contra você.
especialmente agora que você tomou uma decisão. O que você acabou de fazer não foi pequeno. Você declarou guerra à indiferença. Você assinou um armistício com o céu, entregando suas armas e se colocando sob uma nova bandeira, a bandeira da divina misericórdia. Compreendido. Assuma o fluxo narrativo e a persona, tecendo o roteiro para o ato 5, a virada, pronto para a vocalização. Mas é justamente aqui, é precisamente nesta ferida aberta da indiferença, nesta escuridão que parece nos engolir, que a lógica do céu inverte a lógica do mundo. Onde a nossa razão vê um beco sem saída, a fé encontra uma porta. Onde a nossa alma sente o peso esmagador da sua própria fraqueza e da dor de Cristo, a misericórdia divina vê o lugar perfeito para jorrar. Pense nisso por um instante. Um médico não vai até os sãos, mas aos doentes. A luz não tem propósito em um lugar já iluminado. Ela invade as trevas para dissipá-las. Da mesma forma, o coração de Jesus, agonizando por nossa frieza, não responde com um decreto de abandono. Ele não nos entrega um fardo ainda mais pesado, uma lista de exigências impossíveis para nos provarmos dignos. Não. Em sua sabedoria infinita, em seu amor que ultrapassa todo entendimento, ele faz o oposto. Ele nos entrega um presente. Uma arma de luz. Uma chave mestra. Nesta hora de trevas iminentes, nesta era da grande mornidão, o Rei da Misericórdia não nos aponta o dedo da acusação. Ele nos estende a mão com a solução. Ele nos revela um método divino, uma estratégia celestial forjada no fogo do seu próprio coração, para desarmar a justiça e nos abrigar sob o manto da sua misericórdia. Agora precisamos selar este compromisso, para que sua mente não esqueça o que seu coração acabou de prometer, para que este momento não se perca como uma emoção passageira, mas se torne a pedra fundamental da sua nova caminhada. Se esta oração expressou o verdadeiro desejo da sua alma, se você realmente fez este decreto, eu o convido a gravá-lo no mundo. Escreva agora mesmo nos comentários a frase-chave, a jaculatória que resume toda a fé e toda a entrega que acabamos de professar. Escreva, *por Jesus, eu confio em vós, *por o Giresse. Faça isso não por um algoritmo, mas por sua alma. Que cada letra digitada seja um golpe a mais na muralha da mornidão. Que o seu comentário seja um testemunho público, uma luz para outros que ainda estão na escuridão. E um lembrete para si mesmo, nos dias de provação, do pacto de amor que você selou hoje. Faça-o agora. Declare sua confiança. Escolha o seu lado. O tempo da misericórdia está correndo. Com a sua alma agora consagrada, o decreto foi selado. Aquela oração não foi apenas um conjunto de palavras que flutuaram no ar. Foi um ato de guerra espiritual. Você declarou o fim do seu pacto com a mornidão e a indiferença. Você olhou para a fortaleza da sua autossuficiência, e com a força que vem da humildade entregou as chaves ao único Rei legítimo. Jesus, o Rei da Misericórdia. E qual é o pré-requisito para receber esta arma, para usar esta chave? É a perfeição? É uma vida sem falhas? É a força de vontade de um gigante espiritual? Não, é algo infinitamente mais simples, e ao mesmo tempo, mais profundo. É a confiança. Jesus não pede a Santa Faustina, e não pede a você, que seja perfeito. Ele pede que você confie. Que você pare de olhar para sua própria miséria como um obstáculo intransponível, e comece a vê-la como a razão pela qual ele veio. Ele disse a Faustina, e diz a você agora no silêncio do seu coração: a alma que confiar na minha misericórdia não perecerá, porque todos os seus assuntos são meus. Esta é a grande virada. A página proibida não é apenas um aviso. Ela contém, nas entrelinhas, o segredo da vitória. O segredo não é a nossa força, mas a nossa rendição à força dele. É entender que a nossa fraqueza, quando entregue a ele, se torna o palco do seu maior milagre. A nossa indiferença de ontem não precisa ser a nossa sentença de amanhã. Ela pode ser o chão duro sobre o qual, hoje, nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, eu não consigo. Mas eu confio que vós conseguis em mim. Essa devoção que ele mesmo ensinou a Santa Faustina, não é apenas mais uma oração no meio de tantas outras. Lembre-se do caminho que o trouxe até aqui.
Tudo começou com uma inquietação, um eco da dor de Cristo no seu próprio coração. Então a revelação, a página proibida, não era sobre catástrofes externas, mas sobre a tragédia silenciosa de uma alma que ignora a misericórdia que lhe é oferecida a cada instante. Você viu o que Faustina viu, os raios de sangue e água jorrando de um coração que se recusa a desistir de você. Você compreendeu que a escuridão do fim dos tempos é a sombra projetada pela misericórdia rejeitada. Mas no clímax da angústia você não encontrou uma condenação, mas sim um mapa. Um mapa divino com 3 refúgios seguros: a hora da misericórdia, o terço como arma de intercessão, e a confissão como tribunal do perdão. Você foi alertado sobre as armadilhas do demônio, a ilusão do orgulho, a devoção mecânica e a negligência da graça. E então, você fez sua escolha. Você rezou. Você se entregou. Agora, a pergunta decisiva ecoa na eternidade: o que você fará com essa graça? Uma decisão, por mais poderosa que seja, precisa se transformar em ação, ou se dissolve no tempo. A sua consagração não foi o ponto de chegada, foi o seu alistamento. A sua verdadeira missão começa neste exato momento. É um tesouro entregue para este tempo específico. É uma promessa selada com seu próprio sangue. Ele a descreveu como uma ferramenta capaz de aplacar a sua ira. Pense na força dessas palavras: não ignorar a ira, não adiar a ira, mas aplacar. Acalmar. Suavizar a balança da justiça com o peso insondável do amor. É uma devoção que nos permite pegar a dor que causamos a Cristo, e com as ferramentas que Ele mesmo nos dá, transformá-la em um ato de reparação e amor. É como se Ele nos dissesse: você me feriu com sua indiferença, mas eu te dou o bálsamo para curar a minha ferida, e ao fazer isso você cura a si mesmo. Este é o gênio da misericórdia divina. Ela não anula a justiça, ela a satisfaz através do amor. Ela não ignora o pecado, ela o lava com o sangue e a água que jorram do seu lado aberto. Portanto, a esperança que nasce agora não é um otimismo vazio. Não é a ideia de que tudo vai ficar bem por acaso. É uma certeza absoluta, fundamentada na promessa do próprio Deus. A esperança é saber que, para a escuridão da indiferença, existe uma luz específica. Para o veneno da mornidão, existe um antídoto divino. Para o medo do fim dos tempos, existe um refúgio seguro e inexpugnável, o coração misericordioso de Jesus. Por isso eu não lhe peço, eu o convoco a aceitar o ***, desafio dos 9 dias de misericórdia ***. Este não é um simples exercício de piedade. É um treinamento de elite para sua alma, é a sua resposta heróica ao chamado do Rei. Pelos próximos 9 dias, você viverá o mapa divino com uma disciplina de soldado espiritual. *1, *poro, todos os dias, às 3 horas da tarde você vai parar, onde quer que esteja o que quer que esteja fazendo, por um único minuto, você vai mergulhar na paixão de Cristo. Não precisa de longas orações, apenas se una a Ele, em sua agonia. Lembre-se do seu coração transpassado por amor a você. Este é o seu encontro diário no portal da graça. *por segundo, por todos os dias você rezará o terço da misericórdia. Não como quem recita uma fórmula, mas como quem empunha uma arma. Ao oferecer o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, você estará apresentando ao Pai a única moeda que pode pagar a dívida do mundo. Reze pela sua conversão, pela sua família, pelos pecadores agonizantes e pelas almas do purgatório. *por terceiro. *por você se preparará para o tribunal da misericórdia. Se não puder se confessar nestes 9 dias, você fará um exame de consciência profundo todas as noites, pedindo perdão e se comprometendo a buscar o sacramento o mais rápido possível. E esta esperança não pode ser guardada para si. Ela queima como fogo e precisa ser partilhada. Ela é um farol que precisa ser visto por outros navios perdidos na tempestade. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, alguém que você conhece está se sentindo espiritualmente seco, perdido, talvez até mesmo cínico sobre a fé. Alguém está vivendo essa inquietação do primeiro ato, sentindo que o tempo está se esgotando, mas sem saber para onde correr.
Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a secura espiritual? Que a sua fraqueza não é o fim, mas o convite para o início da ação de Deus. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não amanhã, não depois. Agora. Seja um instrumento de esperança, seja um anjo que a desperta, mostrando que no coração da crise, no centro da dor de Cristo, Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou um mapa, um método, uma promessa. Ele nos deixou o caminho de volta para casa. A esperança, portanto, não é um sentimento vago, mas uma certeza. A certeza de que existe um refúgio seguro no meio da tempestade. Mas como entrar nesse refúgio? Como transformar essa verdade teológica em uma realidade vivida, pulsante, no seu dia a dia? A promessa de Cristo a Santa Faustina não foi apenas uma consolação, foi um manual de instruções. Abandone a desculpa de que não tem pecados graves. Vá ao encontro do Deus que está mais ansioso para perdoar do que você para ser perdoado. 9 dias. É o seu campo de provas. É a sua oportunidade de transformar a emoção de hoje na virtude de amanhã. Observe o que acontecerá com a sua inquietação. Veja como a paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. E esta luz que você está recebendo não pode ser escondida. O tempo é curto demais. Por isso sua missão se estende para o campo de batalha digital. *curta por este vídeo, não por vaidade mas por estratégia. Seu like é um ato de misericórdia digital. Ele sinaliza ao algoritmo que esta mensagem de esperança precisa romper a escuridão e alcançar uma alma que está à beira do desespero, perdida na indiferença. *por inscreva-se por em nosso canal. Isso não é apenas sobre receber mais vídeos, é sobre se alistar. É sobre se juntar a um exército de almas que decidiram não ser mornas. É sobre formar uma muralha de oração e verdade nestes tempos de confusão. E o mais importante, *por compartilhe por. Pense agora em uma pessoa que você ama, que você sabe que está vivendo na superfície, ignorando os apelos do céu. Envie este vídeo para ela. Ele nos entregou um método divino, um mapa claro e direto para desarmar a justiça com a misericórdia e para transformar a nossa ansiedade em uma confiança inabalável. Este não é um caminho para santos de altar, para almas perfeitas que nunca falham. Pelo contrário. Este é o caminho projetado por Deus para os que se sentem fracos, para os que lutam contra a indiferença, para os que no meio do barulho do mundo, sentem a alma sedenta por algo real. É um método de 3 passos, 3 ações de refúgio que, quando praticadas com o coração, constroem uma fortaleza inexpugnável ao redor da sua alma. O primeiro passo, a primeira chave deste mapa divino, é *por a hora da misericórdia puro. Jesus foi explícito com Santa Faustina, às 3h mergulhe na minha paixão. Pense no meu abandono, na minha dor, no amor infinito que me fez subir naquela cruz por você. Ele não pediu 1 hora de oração, nem mesmo 15 minutos. Ele pediu um instante. Um único instante de presença. Por quê? Porque às 3h não é apenas um horário no relógio, é um portal. É o momento exato em que a cortina do templo se rasgou, e a misericórdia jorrou sobre o mundo do seu coração transpassado. Parar tudo, mesmo que por 1 segundo às 3h, é alinhar o seu coração com o epicentro do amor na história da humanidade. Não diga nada. Apenas envie. Seja o anjo que Deus usa para despertá-la para o tempo da graça, antes que o relógio marque o início do dia da justiça. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. É um ato de guerra contra a indiferença. A rotina, o trabalho, as preocupações gritam por sua atenção, mas você, com um ato de vontade, silencia tudo e olha para a cruz. Pense na alma desperta, aquela pessoa que, como talvez você, vivia uma fé morna e ansiosa. No início, colocar um alarme para as 15 horas parecia artificial, até um pouco bobo. O alarme tocava no meio de uma reunião, no trânsito enquanto cozinhava. Nos primeiros dias ela apenas o desligava. Mas um dia,
No auge de uma crise de ansiedade, o alarme tocou. Em vez de ignorar, ela parou. Fechou os olhos por 10 segundos e imaginou o coração de Jesus na cruz. Naquele instante, algo mudou. O ruído do mundo se calou, e uma onda de paz, uma paz que não era sua, a envolveu. Ela entendeu que a hora da misericórdia não era uma obrigação, mas um resgate diário que Jesus lhe oferecia. O segundo passo, a arma que ele nos deu, é asterisco por o terço como arma espiritual por ore. Rezar o terço da misericórdia não é simplesmente repetir palavras. É empunhar a ferramenta mais poderosa que o céu concedeu à terra para estes tempos. A força deste terço não está na nossa piedade, mas no que oferecemos. Preste atenção nas palavras: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.